perdendo. Daniel, faz um favor para mim, avisa Mauro que eu vou terminar hoje exatamente às 20 para meio-dia. Eu tenho uma reunião que vai ser rápida, mas eu preciso terminar neste horário. Estamos recebendo aqui novamente o seu Carlos, seja bem-vindo. Como é que é o nome da senhora? Josélia, seja bem-vinda. Nordélia, Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos abrir as Bíblias, irmãos, lá na carta de Paulo aos Colossenses. Nós estamos falando sobre as características do céu com o objetivo de reproduzi-las na terra. Esse texto é um texto do apóstolo Paulo, orientando não sobre a vida futura, mas sobre como eu e você trazemos para o presente a vida futura. E muitas vezes a gente não vive assim. Muitas vezes a nossa vida é uma vida muito terra-terra. Nós somos seduzidos e obcecados e engolidos pelas preocupações do mundo, do dia a dia, e acabamos nos esquecendo daquilo que o Senhor tem para nós e da vida com Ele. Então vamos abrir em Colossenses 3, eu mesmo vou ler, e você vai acompanhando aí na sua Bíblia, e nós vamos dando sequência a este estudo, para que possamos melhorar mesmo as nossas vidas no momento atual. Colossenses 3, 1 a 17. Eu vou dar sequência de onde eu parei e a gente vai continuando no nome de Jesus. Diz assim o texto: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Até aqui o versículo 17. Nós paramos na semana passada
E eu continuo de onde nós paramos, falando que no céu nós continuamos e teremos ética, moral. A ética, a moral, é a característica interior que Deus colocou no ser humano, que possibilita o ser humano distinguir e escolher entre certo e errado. E que essa escolha no céu acontece naturalmente em função do que é certo, do que é correto. Por isso que no céu não tem pecado. Agora, o objetivo não é eu construir a minha vida no céu, porque eu e você não estamos no céu. O objetivo é que eu e você, hoje, façamos exatamente isso. Escolhamos, vou escrever bem grande aqui, ó, sempre o que é certo. Em outras palavras, o que o Senhor espera de você e de mim hoje não é nada mais, nada menos do que a santidade. Essa santidade que é inerente à região celeste é uma santidade que deveria ser inerente à igreja, ao cristão. Obviamente a gente não vê essa inerência, até porque a Bíblia traz essa quantidade de exortações para nós. Mas a exortação não é porque o pecado é a regra. Infelizmente, nós fomos massificados com a ideia de que nesse mundo o pecado é a regra, e não é a regra dentro da igreja. Quando Jesus Cristo veio, a palavra de Deus disse que ele veio como o segundo Adão. Uma nova raça estava nascendo. Na realidade, ele representa essa raça que já havia como povo de Deus desde o início. Mas ele é o foco dessa raça, ele é o padrão, ele é o espelho. Ele mostra para mim e para você que a santidade é a regra. E não o pecado. No ambiente no qual Jesus está presente, seja na igreja, seja na sua casa, seja onde você trabalha, onde você estuda, aí no seu coração, se ele está presente, a santidade é a regra. E o que eu e você temos que fazer é tornar isso a nossa prática. E, queridos irmãos, não está longe de nós, nem é algo impossível e intransponível que o Senhor colocou para nós. Eu e você é que precisamos mudar a nossa ótica, mudar o nosso óculos, para vivermos como Jesus. Abra sua Bíblia, deixe marcado aí neste texto. E abra sua Bíblia na primeira carta de João. Primeira carta de João.
capítulo 3. A partir do verso 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. O que o Senhor Jesus veio fazer e propiciar foi viver num mundo onde o pecado é a regra, sem cometer o pecado, usando como regra a santidade. E não uma santidade exigida, legal, religiosa. Ele mesmo falou contra essa santidade farisaica. A santidade que Jesus viveu foi a santidade do amor. Ele amava tanto o seu Pai, que o amor não o permitia cometer sequer um pecado. Pois bem, Ele veio para isso, para tirar os nossos pecados. Não o pecado que eu cometi ontem e pedi perdão hoje, para tirar mesmo, para que eu e você vivamos de uma forma tal que o pecado não faça parte da nossa vida. Assim como não fez parte da vida dele, e assim como não faz parte da vida celeste. Por isso que eu preciso pensar nas coisas do alto, na linguagem de Paulo. Na linguagem de João, João usa uma linguagem que o próprio Senhor Jesus adotou. João diz assim, aquele que nele está, ou aquele que permanece nele, aquele que anda com Jesus, aquele que faz de Jesus a sua prioridade. Se eu e você, ou qualquer ser humano na face da terra, fizermos de Jesus a nossa prioridade, e andarmos com Ele, e permanecermos nele, e as palavras dele permanecerem em nós, nós não iremos pecar. Não porque nós seremos impossibilitados, é porque nós não vamos querer pecar. A intimidade com Ele é tão atrativa, a direção, o relacionamento, Ele fala tanto com a gente, e a gente fala tanto com Ele, e é algo tão cúmplice, que não cabe o pecado mais ali. O pecado é uma coisa estranha. Na realidade, o que a palavra de Deus vem dizer é exatamente isso, que eu e você não estamos mais debaixo do domínio do pecado, a menos que eu e você façamos esta escolha. Por isso, quando eu disse, algumas aulas atrás, e aí a gente vem encaminhando para esse encerramento, que no céu as pessoas não pecam porque elas não querem, é uma escolha. Essa escolha é para hoje. Eu tenho que pensar na minha vida hoje. Eu tenho que planejar a minha semana e falar assim, essa semana eu não vou pecar. E você não vai pecar mesmo se você permanecer no Senhor. E queridos, isso aqui é sobrenatural.
É sobrenatural porque tem a presença de Jesus. Mas quando eu ando com Jesus todos os dias, o que é sobrenatural se torna o normal. E o normal é que eu e você andemos com Jesus todos os dias. É que nós tiremos os olhos do mundo e coloquemos os olhos no Senhor. Esta escolha Deus não faz por mim ou por você. Ele já te deu a condição de buscá-lo de todo o seu coração. Todo o coração. Se você ou eu não buscarmos, é uma opção que nós fizemos. O que compete com Jesus? Por que muitas vezes nós temos essa dificuldade de sermos santos? Porque nós temos um inimigo cruel. E nós, por nossa própria fraqueza, perdemos para esse inimigo. Esse inimigo é o mundo. Ainda em João, você deve estar aí, capítulo 2. Versículo 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, queridos, o adversário de Jesus é o mundo. Na realidade, é o adversário da gente. Mas eu pus aqui Jesus e o mundo porque ou eu escolho amar o mundo, ou eu escolho amar Jesus. Esse ambiente no qual nós vivemos, naturalmente nos afasta de Deus. Naturalmente, se nós deixarmos. Então eu, que tenho ética moral, vivo num mundo onde o pecado é natural, se eu buscar o Senhor em primeiro lugar, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Se eu buscar o Senhor, mesmo vivendo no mundo, eu não vou pecar como o mundo peca, porque eu dou prioridade a Ele. Vamos pegar a oração do início do dia. Você acorda para trabalhar, ou para estudar, ou sei lá o quê, e normalmente a gente acorda no último horário. E nós aqui fazemos uma vez por mês a semana de consagração, para acordarmos mais cedo e buscarmos ao Senhor. Bem, se você está acostumado a acordar às 6 da manhã para fazer as suas atividades, acordar às 5 é um sacrifício. Ou não é um sacrifício? Você está acostumado a acordar às 6. Tem que acordar uma hora mais cedo, é um sacrifício. Agora, acordar às 5 para encontrar o Senhor e conversar com Ele, e se alimentar da palavra dEle, e receber a direção para o dia, a partir do momento que isso vira prioridade, já não é mais sacrifício. Ah, mas eu vou perder uma hora de sono. É verdade, só que você vai ganhar um dia de vitória. Irmãos, isso está na palavra de Deus, e eu vou dizer para você, funciona 100%. Quando você faz do Senhor a prioridade e começa o seu dia. E não é lógico que você só começa, você passa o dia na presença do Senhor. Nós temos exemplos bíblicos, medita dia e noite, ore em todo o tempo. Mas comece o dia separando um tempo para o Senhor. Faz uma diferença gritante em tudo o que você faz na vida.
E você vai ver que você tem vitória sobre as coisas mais simples, sobre os pecados normais e sobre as mais simples, especialmente as fraquezas. Porque o Senhor te dá a vitória. E isso é sobrenatural, porque é uma relação do Espírito de Deus com o nosso espírito. E sabe o que é fantástico? Você sente isso. Você sente o Espírito falando, não faz isso, Tamara. Clóvis, isso não vem da minha presença. No dia a dia, no trabalho, em casa, alguém quer brigar, falar mais alto, quem anda no Espírito fala assim, opa, não vou reagir, vou vencer o meu orgulho. A busca da presença de Deus é uma garantia de vitória sobre o pecado. O que o Senhor tem para mim e para você aqui, é que eu, por mim, vença o pecado. Bem, qual é a diferença do céu? Porque eu trouxe esse conceito de lá. É uma diferença muito grande, não porque eu sou diferente, é porque não tem mundo. Se num ambiente onde tem mundo, cobiça da carne, cobiça dos olhos, se o mundo me puxa, meus amigos me puxam, a televisão me puxa, a preguiça me puxa, o trabalho me puxa, e não sei o quê, tudo aquilo que me afasta de Deus, não tem no céu. Por isso que lá no Apocalipse, João vai chamar o céu de Éden. Não porque é um paraíso sobrenatural, é porque o Éden é um ambiente onde não tem mundo. O ambiente é construído em volta da presença do Senhor. O Senhor é a prioridade para quem trabalha, para quem estuda, para quem diverte. O céu é o local onde eu e você vivemos como seres humanos, porque nós continuaremos sendo ser humano no céu, mas nós vamos viver num ambiente onde não tem mundo. E além do que, experimentaremos essa transformação que João fala. João fala assim, quando ele se manifestar, nós também seremos manifestados. Mas eu falei semana passada, nós seremos manifestados porque vai haver uma mudança geral na física. Eu não vou precisar mais de ter essa fé para ver e saber e crer que Jesus é real, porque eu vou vê-lo. Há uma transformação nos relacionamentos. Ver e conviver com quem já morreu é uma mudança muito grande. Pois bem, se eu tenho que vencer o meu pecado num ambiente completamente adverso, num ambiente de teste, de batalha contínuo que me ataca, e o Senhor fala, você pode vencer o seu pecado. 1 João 2,1, já que você está aberto aí. Lê, por favor, 1 João 2,1. Pode ler, quem achou. Certo? Não, se alguém pecar, você saltou uma parte aí. Temos... Isso. Isso. Então, eu escrevo para que vocês não pequem. Por que escrevo para não pecar? O que João está dando aí é um conceito. E se o conceito estiver dentro da minha vida, e eu crer neste conceito, e ele fizer parte da minha vida, mas eu não só crer, eu praticar, o que vai acontecer? Eu não vou pecar. Agora, se todavia, mesmo você tendo o conceito, você não praticar, aí você eventualmente vai no advogado. A gente consulta o advogado quando? Quando que a gente usa o serviço do advogado? Toda semana você contrata o advogado e fala assim, eu preciso que você me ajude aqui.
Uma vez por mês a gente contrata o advogado, não é uma vez por mês, Loló? Você não... Não, a gente não quer usar advogado. A gente vai pouco no advogado. Só que Jesus nós estamos usando direto. O erro é nosso. Nós temos que usar menos Jesus como advogado. Nós temos que usar menos o Espírito Santo como advogado. E a gente vai usar menos se a gente usar Jesus mais como amigo. Se a gente usar o Espírito Santo mais como o que nos dirige. Se a gente tiver ouvidos. Então, quanto mais você se aproxima do Senhor, menos você precisa dos préstimos advocatícios dele. E, queridos, isso é fantástico. Você cresce. Você fica animado, você se desenvolve. Puxa vida. Nós começamos o nosso trabalho de oração. Hoje à noite vocês vão ouvir alguns testemunhos. E nós nos consagramos, né, Zezé? Os irmãos que oraram. E a consagração envolveu buscar. E a gente cobrava um do outro. Você está buscando a Deus, está buscando a Deus. Tal. E nós oramos. Um pouco diferente do convencional do que a gente tem feito na nossa igreja. E vimos já as respostas de oração. Porque é algo que funciona segundo o poder de Deus. E muitas vezes você e eu que somos cristãos há quantos anos, não temos ousadia para fazer esta prova. Não temos ousadia para dizer a esta moreira, sai daqui e passa para lá. Porque muitas vezes o nosso evangelho está relativamente mundano. E falta essa intimidade autoritativa com o Espírito Santo de Deus. Falta usufruir o fruto do Espírito, usar os dons do Espírito. Eu voltei a usar, depois de um tempo, um dom na oração de quinta-feira. E, queridos, é fantástico você saber que o Espírito Santo está te usando. Agora, ele quer usar quinta-feira à noite? Ele quer usar todo dia, quer usar na escola, no trabalho, em casa. Com a autoridade dele, ele quer reinar nos casamentos. Então eu preciso trazê-lo. Eu preciso falar, Senhor, eu vou andar com o Senhor. E quem faz isso, quem anda com Jesus, não peca. Não peca. Bem, se isso acontece aqui, no céu, não tem jeito de acontecer o pecado. Porque a gente anda com Jesus o tempo todo. Não só eu ando porque eu quero, mas eu ando porque o ambiente me favorece. Eu vejo a presença de Deus o tempo todo. Ontem à noite, eu liguei a televisão por uns 5, 10, 15 minutos, enquanto eu tomava uma água gelada, e vi uma propaganda de um programa novo que vai começar sobre o planeta Terra, narrado pelo Will Smith, não sei se vocês viram. E esse programa começa assim, né, a propaganda era assim, células num líquido lá, laboratorial, cruzando umas com as outras, passando e tal, de repente uma se chocou. Pá! Aí depois veio a outra e se chocou. Aí ficaram 3. Aí veio a outra, se chocou. Pá, pá, pá. Aí foi formando uma cadeia. Aí entra o Will Smith e ele fala assim, esse milagre conhecido como vida aconteceu, porque durante milhões de anos as células foram se chocando e cruzando umas com as outras, aleatoriamente, até que um dia deu certo. E aí já cita o Stephen Hawking, esse que morreu, né? Esse doutor em física que faleceu aí essa semana. E diz assim, Stephen Hawking
considerava quase impossível a vida surgir por acaso. Mas ele também sabia que é como jogar na loteria. Você ganhar numa loteria com milhões de pessoas jogando, é quase impossível. Mas alguém ganha. Olha a sutileza do argumento. Alguém ganha. Então, assim como alguém ganha na loteria, que é quase impossível, um dia a vida também surgiu de uma combinação aleatória, sem um controle. E aí passa mostrando várias coisas perfeitas. E aí a vida ficou perfeita e tal. E aí mostra dezenas de imagens. Irmãos, a perfeição não vem de coisas ao acaso. É impossível. A perfeição é fruto de uma mente consciente que manipula, que coordena, que projeta. Foi assim que a vida surgiu. Não foi ao acaso. Houve um planejamento. E a vida não é fácil. Toda vida tem uma luta. Está aí o Arthur. Arthur teve que passar por uma luta, ter que ser formado, ser carregado 9 meses. Agora está lá lutando ainda. Mas não é só o Arthur. Né? A semente, qualquer semente, ela é envolta num tegumento, uma casca. Para romper aquilo ali é uma luta. Se não tiver um agente externo, uma água que amoleça a casca, que penetre alguns elementos dentro ali daquele embrião, ele não consegue eclodir. Para eclodir, ele tem que romper. É uma luta. A perfeição não vem sem planejamento e luta. Agora veja bem, o Senhor nos chama para sermos perfeitos. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Eu te pergunto, você acha que vai vir por acaso a sua perfeição? Você vai deitar a cabeça lá no seu travesseiro num dia, acordar perfeito, nunca mais eu vou pecar? Não, eu vou no culto, o pastor vai fazer uma oração forte, aí eu nunca mais vou pecar. Não, a perfeição, a santidade é uma luta. O texto que nós lemos de Colossenses, Paulo fala assim, fazei morrer a vossa natureza terrena. Você tem que matar. E matar a natureza não é fácil. Mas quando você anda com o Senhor, Ele te dá força e você vence a sua natureza. E quando você vence, você fica mais forte. É assim que acontece. Quanto mais você se exercita, mais forte você fica. De forma que eu e você somos desafiados, e quando eu estou falando do cidadão do céu, eu estou falando é para a terra, não é para o céu. Quando chegar lá, você e eu vamos descobrir como é que vai ser. Bem, eu não estou com pressa ainda de descobrir in loco. Então eu vou idealizando as coisas. Mas eu estou com pressa de viver como cidadão do céu aqui. No céu tem pecado? Não tem. Eu preciso ter pecado aqui? Não preciso. Então, se você, nessa semana, nesse dia, escolher pecar, foi a sua escolha, foi a sua vontade, e você perdeu a oportunidade de ser usado por Deus, de experimentar o Senhor, de ser transformado e de transformar vidas. É isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que eu traga a realidade do céu, pessoas que são santas, para a terra. E eu e você podemos ser santos. Depende de quem? O marido depende da esposa para ser santo? Ou a esposa do marido? O pai depende dos filhos para ser santo? Não depende. Depende da igreja para ser santo? Não depende. Depende do tanto que você vai andar com Jesus. E o desafio é que você deseja andar com Jesus. E eu quero te lançar esse desafio hoje. Ande com Jesus essa semana. Sabe a semana de consagração?
Faça essa semana, a sua. E você vai ver o quanto o Evangelho é poderoso na sua vida. Alguma pergunta, irmãos, até aqui? Não? Vamos para frente, então. Então, volte lá para Colossenses. Colossenses 3, 8 a 11 e 13. Você lê para mim, Daniel, no microfone, por favor? Colossenses 3, 8 a 11 e 13. Pode ler. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Até o 13, né? Isso. Irmãos, no céu, gente vem em primeiro lugar. O bem mais precioso do céu é gente, é ser humano. É valorizar. Como é que nós... Como é que nós atribuímos valor a um bem? Como é que nós precificamos esse bem? Aqui no nosso mundo mercantilista. Como? Características, benefício, vantagem, oferta pela procura. Tem coisa que não vale absolutamente nada, mas é super procurado. É pelo desejo. Porque se eu criar alguma coisa com características maravilhosas e oferecer e ninguém quiser, não tem valor. Você pode deixar lá fora que ninguém rouba. Então, o que dá valor mesmo às coisas é uma característica abstrata. Às vezes nós confundimos a característica do valor com o que é concreto. Eu já contei aqui uma parábola que eu recebi no WhatsApp, vou contar de novo, porque às vezes alguém não ouviu. É muito interessante essa parábola, essa história. Um dia o cara chegou numa cidadezinha pequena, ele chegou no hotel e falou assim, olha, é o seguinte, eu vou precisar ficar hoje aqui no hotel, porque eu tenho negócios para fazer na cidade, eu queria pagar adiantado a minha diária. Aí o gerente falou assim, pois não, é R$250. Aí o cara tirou R$250 em dinheiro e deu na mão dele. Falou, ó, eu vou sair, volto só na hora do almoço. Aí falou, tudo bem. Aí o cara saiu, o gerente pegou os R$250, foi no supermercado e falou assim, olha, eu vim pagar minha conta, que eu estava devendo, agora eu tenho dinheiro, e pagou para o gerente do supermercado. Aí o cara pegou, quitou a conta dele, não deve mais nada. Aí o gerente do supermercado pegou, foi lá no açougue e falou, ó, eu vim pegar aquela carne que eu comprei para vender no açougue, R$250, está aqui.
e pagou a carne. Aí o gerente do açougue pegou, foi lá no... Era uma outra, foi lá na farmácia. E falou assim, ó, sabe o remédio que eu comprei? Eu queria pagar aqui a minha conta. Pagou os R$250. Aí, para resumir, o gerente do hotel tinha trazido um hóspede que ficou no hotel, ele voltou no hotel e falou assim, lembra aquele hóspede que ficou aqui hospedado? Meu Deus, eu queria te pagar. Ele falou, obrigado, então está pago. Ele saiu, esse negócio todo tinha durado aí mais ou menos 1 hora, entrou o viajante. Falou assim, amigo, eu ia gastar o dia inteiro para resolver, eu resolvi em 1 hora, não vou precisar mais passar aqui. Você pode me devolver o dinheiro? Eu falei, posso. E devolveu os R$250. O dinheiro rodou na mão de todo mundo, voltou para a mão do cara, que deu o dinheiro, e ninguém mais tem dívida. Ninguém mais fica pensando assim, fulano me deve alguma coisa. Porque o valor não está na moeda. O valor está naquilo que nós atribuímos. Naquilo que nós achamos que nós precisamos e naquilo que nós achamos que o outro tem que nos dar. Exatamente porque o valor do bem é abstrato, é um conceito, é que lá na Bíblia diz assim, depois de 49 anos, quando chegar nos 50 anos, vocês têm que perdoar todas as dívidas. Não interessa, você tem que perdoar. Tem que perdoar, se tiver escravo, você tem que libertar, você tem que dar um reinício, para que todo mundo comece do zero, e comece a construir novamente, para que ninguém seja dono gerações e gerações, e escravize os outros por famílias, e filhos e netos, para que haja sempre igualdade. O valor sou eu que dou. Pois bem, no céu, gente vem em primeiro lugar. Eu preciso pôr gente em primeiro lugar aqui na terra. O valor mais importante é aquele que você dá. Se você dá o valor mais importante aos bens, você vai investir tudo o que você tem, inclusive a sua inteligência, por conta de bens. Se o valor é uma posição, um reconhecimento, você vai investir para ter reconhecimento. Agora, se você coloca em pessoas, o mais importante é que você viva bem com gente. Onde tiver gente. Então, dentro da sua casa tem gente. As pessoas são mais importantes do que a televisão, do que o celular. O relacionamento dentro de casa é mais importante. Aí você vai trabalhar, tem gente lá. Aí você vem para a igreja, tem gente aqui. Você é um instrumento aqui para abençoar as pessoas. Agora, olha que interessante. Nós temos aqui gente e cada pessoa, cada gente tem a sua vontade. O que cada um quer fazer? A sua vontade. Mas quando eu venho querendo fazer do outro um bem maior que eu sou, eu procuro primeiro fazer a vontade do outro. Eu primeiro sou servo. É isso que significa o servo. O servo primeiro faz a vontade de quem? Do seu Senhor. E é isso que a Bíblia diz. Você pensa primeiro no outro. Depois você pensa em você. Então você vive como um cristão quando você pensa primeiro no outro. É o que Jesus fez. Por isso que quando acontece isso, nesse texto que o Daniel leu, fala assim, não tem ira, não tem maledicência, não tem acusação, porque eu não quero fazer valer a minha vontade. Eu quero que a vontade do Senhor triunfe, e eu primeiro procuro fazer a vontade do outro. Só de você querer fazer a vontade do outro, no mínimo você tem que ouvir. Você tem que parar. Ontem eu fiz um casamento, e aparentemente a maior parte das pessoas ali não eram evangélicas. Eu não vou dizer com certeza, porque eu não conversei com todos, nem pergunto isso, né? Mas eu orei durante a semana por esse casamento, sabendo disso. Falei, Senhor, me usa lá. Me usa para tocar o coração das pessoas. E tinha um senhor
senhorzinho que chegou mancando de bengala. Chegou mancando assim. Eu vi ele lá, eu vi ele vindo sentar nas cadeiras, né, e eu fiz a ministração e falei muito sobre o ânimo, um casamento alegre, uma vida alegre, prazerosa, o casal aproveitar. Ainda falei assim, vocês precisam dançar e tal. Aí quando acabou, esse senhorzinho veio conversar comigo junto com a esposa dele. Ele falou, olha, foi muito bom para a gente. A mulher falou assim, inclusive ele não usa aliança, que ele perdeu, mas ele vai comprar essa semana e tal. E eles agradeceram. Aí começou a dança, né? O homem deixou a bengala e foi dançar. E de repente ele era o que mais dançava na festa. E ele dançava, aí ele chegou perto de mim e falou assim, ó, pastor, não só eu tenho problema na perna, mas eu tenho problema no coração. O meu lado esquerdo quase não funciona. Eu tive lá, não sei se é uma isquemia, um negócio lá que não é irrigado. E o homem não parava de dançar. Aí eu falei assim, nossa, eu vou orar para esse homem não ter um infarto aqui nessa festa, né? Aí umas pessoas falaram assim, nossa, pastor, eu quero essa cura. O que o senhor fez com o homem da bengala? O que o senhor deu para ele lá? Irmãos, nós somos chamados para abençoar as pessoas onde nós estamos com aquilo que elas precisam. Não com aquilo que nós achamos que elas precisam. Porque muitas vezes nós chegamos num lugar e pensamos assim, essas pessoas não têm Jesus, eu tenho que dar Jesus para elas. Como é que você vai dar Jesus? Vai abrir a cabeça dela, abrir o coração, marcar com uma cruz? Não, nós temos que dar para as pessoas o que elas precisam. Mas como que você vai dar se você não sabe? Então você tem que ir na presença do seu Deus, porque o seu Deus sabe o que elas precisam. Quando o Ale chegar lá na escola em São Carlos, tem alunos lá. Quando a Sarinha chegar lá em Campinas, tem alunos lá. O Senhor sabe aquilo que aqueles alunos, uns que estão em São Carlos, outros que estão em Campinas, Deus sabe o que eles precisam. Como sabe o que os alunos daqui precisam. O que as pessoas que eu vou encontrar amanhã eu vou estar de manhã no solar, o que eles precisam. Mas muitas vezes eu e você não estamos preocupados com o que os outros precisam. Nós estamos preocupados com o que nós queremos fazer. E aí, gente não vem em primeiro lugar. Então o Evangelho, ele é transformador. Esta figura veio do céu. Investir em gente. Colocar as pessoas em primeiro lugar, falar, Senhor, eu estou aqui para ser um abençoador, um transformador. E cada vez que você age assim, você melhora aqui. Porque, irmãos, não tem nada mais gostoso do que você ser abençoado por alguém. Fala assim, puxa vida, que bênção, era isso que eu precisava. A satisfação maior não é ter uma coisa. Porque tudo que você quer ter e você não tem, quando você adquire, você fica satisfeito. Mas depois, cai na rotina. Bem material não traz satisfação 100 anos, 10 anos. Cai na rotina. É tipo piscina em casa. Quem nunca teve piscina em casa é louco para ter. Aí você põe uma piscina em casa, sabe o que acontece? Não usa. Você, não, eu não tenho piscina em casa. O dia que eu tiver, tá. Aí você usa. Aí depois, quem tem sabe disso. Vai usar a piscina, sabe quando? Quando vai ter uma festa, os amigos vão lá. Mas enquanto você não tem, você fala assim, eu não tenho piscina, eu preciso de uma piscina. É o bem material. Funciona desse jeito. Mas gente não. Quando você tem um sorriso, alguém fala, puxa vida, que benção. Sabe? É uma satisfação que te acompanha sempre. Sabe por que acompanha sempre? Porque cada dia você recebe uma gratidão nova. E isso é o copo de água fria que é marcado no céu. Então, gente, em primeiro lugar, Jesus fala assim, até um copo de água fria que você dá é registrado no céu, é porque no céu, gente vem em primeiro lugar. Esse relacionamento é prioritário, não interessa
Ai, estou ocupado. Dá uma paradinha. Não pode agora? Então de noite eu vou. Eu paro e eu invisto e eu ponho as pessoas em primeiro lugar. Vamos parar por aqui. Eu falei que ia acabar mais cedo. A gente continua semana que vem com a graça do Senhor. Tem a eleição.